Estar aqui hoje, nesse estudo da rádio, do meu amigo Marcelo Matias. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento e ao Marcelo Matias por ter me dado essa oportunidade. É com muita consideração que eu vou falar para todos vocês e mostrar aqui o meu livro e o conteúdo que tem dentro dele, né? Muito bem, meu amigo. Antes da gente falar aí do seu livro, vamos falar um pouquinho aí, né, da sua vida, né? Você que, como todo e qualquer poeta que a gente conhece, veio de uma vida simples, né, Zé? Exatamente. Então conta pra gente aí um pouco da sua infância, né? Com relação aí à sua família, com relação ao trabalho, as dificuldades que você enfrentou no seu dia a dia, né? Como criança, como jovem, né? Fala pra gente um pouquinho aí da sua vida, né? Da sua história de vida. Que eu creio que é um homem, assim como tanto nordestino, um homem que sofreu também na infância, né? Exatamente. Então conta pra gente um pouquinho aí. Marcelo, eu nasci no município de São Miguel, em São Gonçalo, né? Comecei a trabalhar na roça com 6 anos de idade, trabalhei até os 17, aí migrei para o Rio de Janeiro. Trabalhei 13 anos lá. Muito bem. Aí aprendi umas profissões. Você foi com quantos anos para o Rio? Com 17 anos. 17. Naquele tempo, Zé, era muito comum, né? O micaelense, por si só, o nordestino, né? Tentar alçar novos voos, né? Isso. E as cidades eram São Paulo, Rio, Brasília, né? Na época. Zé, vou pedir só para você afastar mais um pouquinho para lá. Ok. Isso, pode ir, vá. Sim. Com a cadeira. Pode ir com a cadeira. Isso. Agora venha mais para cá um pouquinho, que aí fica tudo no esquema. Bora aqui. nessa. Então, era muito comum. Hoje, dificilmente acontece isso, né, Zé? Mas antigamente era necessário. E era porque era necessário o nordestino ter que migrar aí para outros estados para sobreviver. Conta pra gente aí. Porque naquele tempo a necessidade era muito grande, né? Como eu falei para você, comecei a trabalhar 6 anos de idade, trabalhei até os 17 anos na roça, né? Aí a minha expectativa era mudar aquele movimento, né? Aí fui pro Rio de Janeiro, graças a Deus aprendi uma profissão, trabalhei 13 anos. Muito bem. Você trabalhou de que lá no Rio? Rapaz, eu no Rio de Janeiro eu tive profissão, trabalhei de servente, depois passei a carpinteiro de forma, depois passei a marceneiro e a carpinteiro de esquadria. Então aprendeu um bocado de profissão por lá, né? Sim, senhor. Muito bem. Então a vida da roça é uma vida digna, claro, como todo e qualquer agricultor, né, o José? Isso. Mas é de sofrimento, né? Exatamente. É sofrimento. Até mesmo porque você hoje, por exemplo, aqui em São Miguel não tem uma grande produção de grãos. Geralmente quem planta é para sobreviver, para guardar, né, o seu feijãozinho, o seu milho, né? Isso. O seu arroz. E naquele tempo era mais difícil do que hoje, né, Zé? Muito mais. Hoje a facilidade é maior. Muito bem. Você chegava aí para a roça, que horas? Marcelo, eu começava às 7 horas, aí comecei a estudar, largava 10 e meia, ia para a escola, andava ainda 1 quilômetro, 2 a pé. Aí quando eu voltava tipo 3 horas e até às 5 e meia, até tivesse claro, né? E nesse tempo, como eram os estudos? Dava tempo de ir para a escola, ou você não estudava? Porque para chegar aonde você está hoje, né, o patamar que você está hoje como poeta, isso. Com certeza você tem uma leitura, deve ter alguma leitura de alguma coisa, você deve ter estudado em algum momento da sua vida, ou não? Eu estudei. Para começar, eu tinha um interesse muito grande em aprender, né? Você vê que eu andava 2, 3 quilômetros para ir para uma escola, né? Naquele tempo não tinha o recurso que tem hoje, né? Nesse tempo você morava onde? Rapaz, antes de eu ir embora, os últimos anos que eu estudei... Para estudar, exatamente. Eu morava num sítio aqui no Ceará chamado Bebida Nova. Bebida Nova? A uns 18 quilômetros daqui. Mas o município de Jaguaré? Do Icó já. Do Icó, do Icó, nossa. Então são 18 quilômetros? 18 quilômetros. 3 léguas, né? Isso. Muito bem. Então de lá você tinha que vir... Aqui para São Miguel a pé? Sim, senhor. Saía 2 horas da manhã, chegar aqui... Saiu 2 da manhã? 2 horas da manhã, para chegar aqui 7h30, 8 horas, quando a gente vinha de sábado para missa, né? E se estudasse à tarde era mais complicado, porque quando terminasse tinha que voltar já à noite, exatamente, né? Mas aí como eu me interessava muito porque o estudo depende muito da vontade da pessoa, interesse, né, Marcelo? Exatamente, o interesse. Mesmo que seja difícil, mas aí eu tinha aquele... Então você trabalhou na roça, cedinho, né, como criança. Isso.
Da roça tinha que vir para a escola, E voltar voltar para a roça. novamente. Nossa, mãe do céu. Nesse tempo andava aqui por dentro, aqui, como é? Não, a gente pegava, quando eu morava no Ceará, quando eu morava no Ceará, a gente vinha aqui pelas Galinhas, São João e tal, e... Isso, exatamente. Acho que você conhece, né? Essa Do Milão ro- pra cá, você... como é a conhecida Rota de Ivo, né? Isso. Eu andava na rota que os portugueses subiram na ladeira da Bonião. Muito bem, muito bem. A cultura também, né? Muito bom. E o que nesse andar que você vinha aí cedinho, né? 4 da manhã, não era? 4? Isso. Não, saía 2 horas pra chegar aqui. 2 horas, mas não horas, dormia, não. Tinha que... Aquele tempo o relógio era o galo, né, Marcelo? Mas quando o galo cantava 2 da de manhã, essa hora. amanheceu o dia, né? Isso. E o que você que chegou a ver alguma coisa? Não, nunca vi nada. Você nunca foi de criar o seu imaginário, às vezes cria. O imaginário a gente cria as coisas, né? Geralmente, mas a gente tinha aquele. Ainda. Quase tipo menino ainda, né? Que essa época, 17 anos atrás, a gente. Menino travesso, né? É. Muito bem. E você vinha com quem? Né? Com minha mãe, geralmente, praticamente a minha mãe. Quer dizer que sua mãe vinha com você para a escola? Não, eu vinha para São Miguel. Para a escola, eu estudava lá numa região chamada Sítio Boa Esperança. Sim, na Boa Esperança. Boa Esperança. Que até hoje tem, né? É. Muito bem. Então você estudava lá e tinha que vir para a rua com sua mãe? Dia de sábado, geralmente. Dia de sábado, né? Às né? vezes demorava 15 dias, um mês. Muito bem. Porque eu achava que você Não. estudava em São Miguel. Não. Essa era fim de semana quando a gente vinha para cá, tá entendendo? Vinha fazer a feirinha. Né? Isso. Muito bem. O que você tem mais lembrança da sua infância, né? Rapaz, Lembrança boa. Lembrança boa, não. Apesar de ser criado com dificuldade, eu realmente fui um garoto sossegado, né? Sossegado. Como é hoje, né? Até hoje. Então carregou da infância e trouxe para a sua fase Justamente, adulta, né? E como foi que você se descobriu? Se foi recentemente, ou mesmo criança, você já tinha aí os dotes, né, de criar, né, a ideia de sentar e criar alguma coisa? Não, Marcelo, eu comecei quando eu estava no Rio de Janeiro. Você sabe, eu sou roqueiro, né? Muito bem. Eu sou da geração rock and roll, né? Rock and roll, tipo Legião Urbana, Sim, RPM, Cazuza, Cazuza. Nenhum de Nós, Muito bem. o Traje a Rigor, aquela rapaziada que você sabe. Olha, aquela época de 80 você sabe aquela rapaziada. Era muito difícil. Talvez você também tenha curtido também um pouquinho de rock. Com né? certeza, foi da minha geração, uma geração muito boa. Foi a melhor geração da música, diga-se de passagem. Né? Justamente. 80 e 90, final de 70 É. até o fim de 90, foi a melhor geração da música, Justamente. principalmente a música brasileira, né? E era muito é muito difícil assim se achar como um roqueiro, né? Gostar do rock. Sim, nordestino. Sendo um nordestino e um homem da roça. Exatamente. De roqueiro- preferência era um forrozinho, né? Para ser um roqueiro, realmente você tinha algo diferente, né? Justamente. Isso já mostrava. Então você curtiu muito aí, né? Saiu muito, deve ter dançado muito aí ao som de muito rock, né? Naquele tempo se chamava discoteca, né? Discoteca. Discoteca. Muito bem. Frequentou quais discotecas aqui? Rapaz, Eu ouvi falar muitas discotecas aqui em São Miguel, mas aí nesse período eu vim aqui, Marcelo, eu fiquei 5 anos sem vir aqui em São Miguel, né? Esse período vim aqui, passava 15 dias, um mês e tal, e voltava de novo, né? muito bem. Então você vinha do seu sítio, que dava 18. Não, nessa época meu pai já morava aqui em São Miguel. São né? Miguel, muito bem. Então, Então na sua fase já de jovem, já. que você viajou foi para São Paulo, Aí foi quando pra voltei, meus pais já moravam aqui em São Miguel. Muito bem. Isso. Você foi aos 17 anos, 17 anos. desses 17 anos retornou. Às vezes ficava 1 ano, 2, fiquei 5 anos sem vir aqui, até que fiquei 13 anos lá, praticamente 13 anos, né? Por pouco não precisou da ajuda daquele quadro de volta para minha terra, né? Pois é, rapaz. Muito bem, mas você ia para São Paulo, trabalhava para se sustentar. E ajudar meus pais também. Isso, dava para dar uma. Dava, todo mês. Muito bem. Naquele tempo eu ajudei muito meus pais. Todo mês eu mandava uma pensãozinha para eles, né? Era o objetivo, né? Quando você ia para São Naquela Paulo. época né? era, Marcelo. Hoje o jovem vai para São Paulo, quando muitas vezes vai, passa uma semana, 2, vai embora, porque a rotina de trabalho em São Paulo hoje é diferente da rotina de antigamente, Geralmente. né? Hoje, São Paulo de hoje, o Rio de hoje, Brasília de hoje não é como Brasília de antigamente. Você vê que eu fui buscar esse livro em São Paulo agora em dezembro, fiquei quase 2 meses lá. Pois é. Mas aí já não dá mais para mim, né? Aquela correria de lá, eu prefiro aqui no Nordeste, mais sossegado. Muito bem. É. Como foi aí a sua fase adulta? Chegou aí, começou a se descobrir como poeta, né? Fala um pouquinho aí
Sim. dessa descoberta? Sim, primeiramente... Você foi para São Paulo, né? Você já sabia o meu segredo de compositor, que eu mantinha em sigilo. Isso, me lembro da poesia que você fez aí, acho que foi no aniversário da Liberdade, né? Isso, e depois eu vou recitar que aquela poesia para mim é uma homenagem aos professores e para mim é uma honra recitar aquela poesia. Muito bem. Certo? Você conhece muito bem que você também já recitou ela. Isso. O professor até falaram sobre a recitação. Sim. Muito bem. Sim, Marcelo, aí voltando ao movimento da primeira. Aí eu trabalhando no Rio de Janeiro e começou a pintar, escutando muito rock, né? Aí pegava um papelzinho de cimento, escrevia uma estrofe, carteirinha de cigarro, uma estrofezinha. Isso, oxê. Porque eu trabalho na Eu questão. sei fazer isso, né? Aí, por exemplo, nós estamos no rock and roll. Vou dar uma estrofezinha de cada rock and roll. Por exemplo, estilo Raul. Eu que já tinha um nome bastante conhecido, amado e querido, mas mesmo assim achava pouco e queria mais e mais. E por esse motivo me dediquei completamente a uma página branca, uma caneta cheia de tinta azul para escrever canções inéditas, escrito com o próprio punho. Com o passar do tempo eu descobri que a vida tem muito a oferecer, não é somente o sexo prago, a violência e o poder que só Deus tem, e o amor vir guardado dentro dos corações. Muito bem. Isso é um rock. Muito bem, meu amigo, muito bem. Aí tem mais uma. Eu sou feliz e quem me diz que a vida não é um prazer, parou na escada, desistiu no nada, luta ao menos por você, que é humano e um ser humano lutando pode vencer. Qualquer barreira e a cegueira é só para quem não quer ver, que a vida é isso e um sacrifício é para a gente aprender. Que bom, rapaz. Aí uma românticazinha. Amor, eu peço para você voltar. Estou pedindo para me perdoar e me perdoe. Pois desde quando você se foi, nunca mais ninguém me disse, nem sequer um oi, a como eu sinto a sua falta. Olha aí, gente. Esse é um homem simples, um homem que, vamos dizer assim, teve pouco estudo, né? Sim. Fez até que... Eu sou o primário que corresponde hoje praticamente a uma sexta série. Na sexta série, ou seja, é um cara que estudou até a sua sexta série, né? Com certeza o que tem hoje aprendeu até esse período, mas que tem aí uma inteligência, uma capacidade, como todo e qualquer poeta que se descobre. Sim. Né? Todo e qualquer poeta, ele quando é realmente interessado em fazer suas poesias ou suas composições, ele tem uma inteligência invejável, né, José? Marcelo, eu acho que a arte tem o dedo de Deus no meio. Porque geralmente uma estrofe de uma música ou de uma poesia, ela vem automaticamente. Exatamente. Aí eu digo que isso aí é Deus que pega para você, aí o resto você se vira. Muito bem. Isso para um grande compositor, né, e também um poeta, porque hoje a gente vê música aí que, pelo amor de Deus, né, não dá para encarar como uma música. É música porque toca num ritmo. teclado, toca num ritmo, mas que comparado aí à verdadeira letra da música, aquela letra que tem aí uma história, né, Zé? Exatamente. A gente não pode, muitas vezes, claro que a gente não pode incriminar, mas tem música aí, simplesmente não dá para você tocar, por exemplo, num rádio, não dá para você se sentar, por exemplo, em casa e ouvir como se fosse uma coisa melódica e não é, né? Deixa a saudade aí, né? As boas músicas que nós tínhamos aí nas décadas de 70, 80, 90, que de um tempo para cá realmente veio ficando meio bagunçado, né, Zé? Exatamente, Marcelo. Conta pra gente um pouquinho aí, se você sente falta aí dessas grandes músicas, principalmente do rock, que deu uma sumida aí. Sim. Deu uma sumida aí depois, né, da década de 90, simplesmente o rock desapareceu. Exatamente. Praticamente. Marcelo, a música para mim, até hoje eu escuto todo tipo de música. Porque a música para mim, eu faço análise da letra. Isso. A melodia é uma coisa à parte. Exatamente. Qualquer música que estiver cantando, eu estou ouvindo a letra para entender, né? Então, a letra para mim é uma importância muito grande numa música. Isso. É o que a gente não vê hoje. Grande parte dessas músicas se fazem sucesso. Tanto é, Zé, que você pode perceber que até hoje, se tocar um rock dos anos 80 e 90, o pessoal gosta. Sim, canta, fica na memória. Justamente. Mas aí um sucesso que foi lançado em 2015, você já não lembra mais. Não, porque é 6 meses. Exatamente. Tem deles que não chega nem a isso. Pois é. É aquele sucesso relâmpago, né? Isso. E o pessoal não esquece mais. Já daquela época aí, realmente a gente lembra com muita facilidade, né? Exatamente. Vamos falar aí um pouquinho agora
né, do seu trabalho como poeta, né? Você que se inspira em quê? Ou como é que você se inspira, que é a pergunta correta, de que forma você se inspira? Marcelo, a poesia, você entende muito bem, que você entende de música e poesia como ninguém. A poesia, ela tem para mim, ela tem um estilo e a música tem outro. Porque a música é o seguinte, se eu escutar uma pessoa de uma história de uma pessoa, um movimento qualquer, eu posso criar uma música em cima daquilo ali. Já a poesia já tem um outro estilo diferente para mim fazer ela, sabe? Sei. Porque aí ela vem mais espontaneamente. Mas a poesia pode virar música, Sim, né? senhor. Essas aqui mesmo, alguma eu posso botar um refrão sem música. Exatamente. Tem uma poesia aqui que é uma música daquela que nós gravamos. Muito bem. Então fala pra gente aí. Aquela que nós gravamos. Você sabe que você... Pessoal, quem não sabe, Marcelo Matias foi um produtor de um CD meu que está guardado a 7 chaves. Olha aí. É uma Ele relíquia. foi o produtor e o maestro Euseli, o arranjador da melodia. Exatamente. Só quem sabia praticamente eram nós três. E quanto tempo? Quanto foi que nós fizemos isso? Rapaz, eu nem estou lembrado que essa Mas tá um bocado de era ano, pequena. tá um bocado de ano aí, né? Aí eu vou... Nós não vamos cantar, porque você sabe que eu não sou cantor. Fiz aquilo ali para analisar a minha letra e analisar. Aí eu já vou adiantar nela, né? Quem é que vai me dizer que a saudade não dói quando se perde alguém, que o destino destrói? Qualquer um apaixonado já sabe por que se rói. A cabeça não entende e o coração confunde o que é certo ou errado, e a própria mente pune com a certeza que corta, mas que faca de dois gumes. Não há quem se acostume quando o amor se acaba, vem solidão, tem tristeza, e por debaixo da aba, somente recordações de um amor que desaba. E só o tempo conserta toda essa confusão, para quem precisa de help e busca uma solução. Nove, quem passa por isso pode entender a razão. Da vida que leva e traz, mas ninguém gosta de perder. Alguém que ama para outro, só um dos dois vai sofrer, com a solidão amarga e a dor que não se vê. Pois é. É isso que eu admiro, José. O que eu admiro nessas criações é o fato de você lembrar de tudo. Porque eu, por exemplo, aqui eu faço alguma coisa, ali, poucos instantes eu não lembro mais do que eu fiz. E o cantor, compositor, o poeta, eles ficam com o seu trabalho gravado na mente. Onde quer que ele vai lembrar daqueles trechos da poesia, da música. E isso é algo incrível, como você diz, é algo divino, né? Eu acho que sim. Mas, Marcelo, resumindo, a minha memória também para decorar também não é muito legal, não. Não? Não, imagine se fosse. Não, eu tenho uma dificuldade, sabe? Tá certo, tá certo, muito bem. E quem são hoje, quem são os seus inspiradores, poetas inspiradores? Rapaz, quem você gosta? Você imagina que há uns anos atrás, você sabe que aqui em São Miguel não tem livraria, né? Eu estou dizendo assim no Brasil. Sim. Temos aí, Marcelo, temos um Ariano Suassuna, por exemplo, é um grande poetista, né? Um grande criador. Temos atualmente o Braulio. Sim. Braulio, né? Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Certo, mas aí você tem que ter alguém que se inspirou. Que às vezes você escuta, isso aqui é tão bonito, né? Marcelo, por incrível que pareça, eu tenho 3 filhos que estudaram. Eu li esse livro que esses meninos estudaram todos. Aí onde tinha uma parte de poesia ou música, era aquela parte que eu me concentrava mais, sabe? Então a arte, eu me inspiro em qualquer uma pessoa que escreva poesia, sabe? Aí, falando do Braulio, aqui em São Miguel não tem livraria, eu me interessei pelo dele, fui a Pau de Ferro exclusivamente comprar aquele livro dele, sabe? Do Braulio. Nesse dia eu criei uma poesia. Por quê? O rapaz que estava vendendo esse livro era um mudo. Aí eu pensei, rapaz, um mudo. Quando eu chego aqui, desço do transporte, encontrei um mudo e ir para academia. Eu digo, é essa. Quando cheguei em casa, escrevi a poesia falando sobre o mudo. Que é aquele negócio de preconceito, sabe? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um cego, um mudo, fala, às vezes tem aquele preconceito, e eu perguntei o mudo, o cara traduziu, sinto, fechou. Essa, tá beleza. Legal, muito bem. Aí, Marcelo, hoje, as pessoas, essa juventude de hoje não estão muito por dentro. A poesia, antigamente, era para os intelectuais. A classe média alta. Você citou isso aí, eu tenho aqui, por exemplo, eu puxei aqui, nós tínhamos grandes poetas brasileiros, por exemplo, nós tínhamos aí o Carlos Drummond de Andrade, temos aí a Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Machado de Assis, Machado, Andréa Prado, João, né, Mário de Andrade. Exatamente. Então são grandes poetas que têm uma história de vida. Rapaz,
né, que tem algo a ser contado. Então a gente às vezes se inspira nesses grandes e acaba se descobrindo, né, como poeta, como cantor e outros cantores que se tem aí, né? Exatamente. E nada melhor do que, como você tem dito aí, a inspiração, embora você se espelhe em muitos, mas a inspiração está dentro de você. Justamente. Ela vem de dentro, de você se descobre. Por exemplo, eu me descobri como locutor no meu tempo de escola. Né? Isso. Então, mesmo que a gente tenha aí alguém a quem se inspirar, mas é um dom que já vem dentro da gente, né? A gente se descobre realmente. Isso. Um artista, porque Deus dá o dom a cada um de nós. Basta a gente se descobrir. E é bíblico, né? Cada um tem o seu dom. Isso. E foi assim que você se descobriu. Aí também a gente tem que estudar um pouquinho. Isso. Porque, Claro. por exemplo, eu escrevi esse livro. Depois que eu escrevi esse livro, ainda estou estudando muito sobre poesia e música. Eu não parei. Não pode parar, né? Porque a linguagem poética, porque falavam os intelectuais? Porque o poeta geralmente escreve palavras difíceis. Eu procuro modernizar para as pessoas entenderem mais. No popular, né? Isso, no popular. Olha, esse pessoal de São Miguel gosta de poesia, Marcelo. Eu já fiz 4 apresentações na Gilney. Você sabe que estudante é um público jovem. Sim, você estava falando exatamente disso, né? Fiz 4 apresentações na Junei, fui aplaudido por um grupo jovem. Fiz uma apresentação na Lagoa muitos anos atrás. Tinha mais de 200 pessoas, fui aplaudido. Eu percebi que o pessoal de São Miguel gosta de poesia. Muito bem. Um público jovem, mas estão ligados na poesia, O né? que falta muitas vezes é um incentivo, né? Porque Porque a gente vê muito hoje o jovem mais ligado no celular, mais ligado numa festa. Mas quando ele tem a oportunidade de vivenciar esses momentos, ele fica às vezes abismados. É aquela mesma que eu me surpreendo, exatamente dessa questão da criação, de um cara tão simples conseguir criar algo tão bonito. Pois é, foi isso que o diretor da escola relatou, né? Sobre timidez, eu dei até umas palavrinhas sobre timidez. Eu sou um cara tímido. Exato. E já fui pior, né? Porque a gente anda pelo mundo aí, você tem que quebrar um pouquinho a timidez, né? É verdade. Aí disse, esse rapaz aqui, um moço dessa idade, falando aqui para todos vocês, eu peço para vocês escrever uma palavra no quadro e vocês não querem ir. Porque o tímido, ele tem medo de errar. Eu acho que o motivo da timidez é a pessoa que tem medo de errar exatamente. e ele ser criticado. Eu acho que o motivo da timidez é essa. Porque às vezes você chega com a fama, pô, o cara é bom, o cara vai se apresentar aqui, o cara vai arrasar. E mesmo que você tenha experiência, mas sempre dá aquela batidazinha no coração. Exatamente, Marcelo. Acontece sempre com você também. Sim, porque eu tô. Agora, esse livro está me ajudando a quebrar muita timidez, sabe? Porque eu tenho que fazer alguma apresentação, dar alguma entrevista, então me ajuda, eu tenho que ir abrindo e quebrando esse padrão da timidez, né? Muito bem. Nas escolas do município de São Miguel, eu não sei como está hoje, né, a questão cultural. Mas eu sei que a ex-secretária de Educação do município, que é a nossa amiga Celina, que é outra grande poetisa, né? Vou falar sobre ela também. Eu acredito que deveria haver um pouco mais de incentivo nas escolas para estudar um pouco mais a fundo essa questão da cultura nordestina, principalmente ligado aí à poesia, né? As coisas boas do Nordeste. Eu às vezes vejo algumas apresentações, se bem que geralmente quando tem um evento ele sempre inclui alguma coisa, mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais forte. Pode se tratar de Nordeste, né, Zé? Exato. Aí você disse que sentiu, né, o acolhimento dessa juventude. Senti. Né? Você acredita que realmente o nosso jovem de hoje ele consegue valorizar, assim como o jovem de antigamente, não sei, essa cultura, né, da poesia, da música, diga-se de passagem, eles conseguem. Consegue. Mas é muito difícil você ver um jovem hoje, né, de seus 15 anos, 12 anos, curtir uma música do passado. É muito difícil. A não ser que ele escute muito o pai e a mãe escutando aquelas músicas, ele vai se adaptando e acaba gostando e percebendo que as músicas antigas eram bem melhores do que as músicas atuais. É um desafio levar um trabalho como o seu para uma classe jovem. É isso? Isso. E esse desafio você consegue encarar numa boa. Você consegue, por exemplo, aqui,
adquirir a crítica, Sim. levar a crítica Sim, como um sim, modo sim. construtivo. Pois é, você é um cara muito bom, né? Mas assim, assado, se você fizesse desse jeito, você consegue acolher essas críticas? Consigo. Consigo, Matheus. Porque Já recebeu alguma crítica dessa? Não, não. Não, né? esse livro ele já me trouxe elogios. Foi, né? Esse livro eu comecei a vender ele lá em São Paulo. Eu já tenho livro em São Paulo, já tenho livro em Natal. Certo? Muito bem. O pessoal de São Miguel estão me acolhendo muito bem, comprando muito bem o meu livro. Muito bom. 4 pais de criança comprou o livro para dar de presente para os filhos. Olha Uma que legal. criança de faixa etária de 10 a 12 anos. Tem pai também que ele quer que o filho desenvolva. Exatamente. Então, 4 pais de família comprou esse livro para dar de presente. Eles não sabem nem ler, a maioria. Muito bom. Compraram para dar para os seus filhos, sabe? Aí, um garotinho de São Paulo, eu vendi o livro, ele mandou uma mensagem para mim. Eu já li 15 páginas do seu livro. O melhor livro que eu já li até hoje. Olha aí, que legal. Outra senhora... É o melhor presente que a gente recebe, Sim, né? porque esse livro eu estou vendendo para todo tipo de idade. Pessoa de 50, certeza. 60. O seu trabalho, a sua poesia é uma poesia... Sim, recebi uma elogia de uma senhora ali do Cerrado Verde. Ela mandou para mim. As suas poesias são muito boas. Olha aí. Então, para mim, eu vou fazer eu vou entrar em contato com o pessoal para eles falar o comentário desse livro, que eu posso postar esses comentários, né? Isso, muito bem. É. Por exemplo, você que está nos ouvindo nesse momento, quiser comprar o livro, nosso amigo José Martins vai ter a oportunidade, a gente já vai divulgar o telefone dele aqui, né? Certo. E vai poder aí conversar com ele, tirar dúvidas, né? Elogiá-lo através do Instagram dele, que a gente passa já também, né? Exatamente, Marcelo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho aí, né, eu falei da sua inspiração, suas inspirações, e você me citou aqui dois nomes maravilhosos na nossa poesia. Sim. Um deles, a nossa amiga Celina. Celina, inclusive, Celina comprou 2 livros meus. Pois é, eu vi uma foto sua no Instagram com ela, né? Ah, pois é. Quer dizer que ela já me deu um impulso, né? Impulso, é. Porque, Marcelo, você tem um livro. Eu já vendi livro para professores, mais de 6 professores. Já vendi livro para advogado. Então, para mim, vender um livro para um professor, para um advogado, uma pessoa formada, ao nível que eu tenho, para mim é uma honra muito grande. Grande, né? Um professor lendo um livro meu? É o apogeu do seu trabalho, né? Sim. É um patamar alto que você chega e alcança. E é poder vender o seu livro para as pessoas simples, também pessoas que têm uma formação escolar, né? Isso. Bem avançada. É. Né? É o auge da nossa carreira. É você Exatamente. ter o elogio daqueles que você nem espera, né? Isso. E saber que seu trabalho é um trabalho bem feito. Graças a Deus. Então você teve esse encontro aí com Celina, fala pra gente, mostrou seu No, trabalho. no dia que nós estávamos na Junei, aí ela estava, nesse dia estava eu e tem mais 2 escritores aqui de São Miguel. Um professor também, 2 professores e Celina, que é professora também e é escritora, né? É. Porque o termo escritor, eu escrevo música, poesia, frases, pensamentos, então eu posso incluir também como Escritor, exatamente. É. Então, escritor, poeta e compositor. Isso. Muito bem. Porque a nossa matéria-prima é palavras. Isso. Então a gente tem que conhecer um pouquinho rimas, versos, Isso. estrofe. Então a gente tem que ter um conhecimento. Eu estava na casa de um vizinho meu, chegou uma garota perguntando: mãe, a escola passou um trabalho perguntando sobre o que é o estrofe. Eu digo: deixa comigo. É comigo mesmo. Tá comigo mesmo. Você vê que o meu livro é todo cortado em estrofe, né, né, Marcelo? Exatamente. Porque tem a poesia que a gente cola, né? Exato, Porque dependendo da situação, a poesia você tem que colar ela. Não é colar a música. Exato. Existe a música direta. Que é aquela rimada, a música é rimada, Sim, né? existe a música. Por exemplo, o americano. Eu estudo muito a música americana. Tem a revista traduzida. O americano, geralmente, ele conta uma história. A música brasileira, em geral, ela é muito rica em poesia. Comparando-se à americana? Sim. A nossa música é mais rica em poesia do que a americana, Marcelo. O americano geralmente conta uma história, né? E a nossa música brasileira é muito rica em música. Exato. Aí relatando essas músicas antigamente. Pega uma música do Roberto Carlos e analisa a letra. Exato. Quer dizer que a poesia... Por isso que a poesia e a composição tem um esquema. Porque aí tem a poesia que, por exemplo, essa música que eu recitei, ela não
uma música assim de poesia. Porque a poesia pode virar música, né? Exato. É mais fácil uma poesia virar música do que uma música virar uma poesia. Exato. Porque quando ela é direta, que ela não tem rima nenhuma. Exato. Aí geralmente ela não vai virar uma poesia. Né? E eu acredito, com relação à poesia, que pode virar música, né? Que você falou, Sim, né? ela é mais fácil de se criar uma música em cima de uma poesia do que, por exemplo, aqui uma música que conte uma história? É mais difícil. É mais difícil? Eu acho mais difícil. É mais difícil. Porque né? aí a música você tem que trabalhar o refrão, né? E a poesia, você pode botar um refrão numa poesia também. A poesia admite, porque a poesia, você sabe que nós temos licença poética. A gente pode até inventar uma palavra, desde que você sabe explicar, se alguém perguntar o que significa essa palavra. Exatamente. Olha, esse livro, eu escrevi ele aqui em São Miguel. O meu garoto passou ele todo em PDF. Esse livro ele foi na editora 3 vezes. Eles fazem o resumo deles. Manda eu tirar alguma palavra, que talvez o leitor não vai entender. Eu entendo. Eu relatando com meu filho, disse, pai, eles mandam tirar porque o senhor entende tudo que o senhor escreveu. Se a pessoa perguntar, o senhor vai saber explicar. Mas o leitor não vai dizer, ei, Zé Martins, o que é que significa essa palavra? Todo mundo for ligar para você, Sim, que palavra é essa? Né? Justamente. Só que quando escreve, a gente tem um sentido daquilo que a gente está escrevendo. Toda palavra que eu escrevo, para mim, ela tem um sentido. Se você me perguntar, Zé Martins, essa palavra aqui, qual era o intuito dessa palavra? Eu sei explicar. Aí as editoras também veem isso. A gente tem que escrever de acordo que o leitor entenda bem, né? Exato. Aí então, esse livro aqui, eu tenho original em casa, rascunho, porque cada poesia dessa eu sei o dia que eu escrevi ela. Muito bem. Ela é datada. É isso que eu admiro em vocês. É a memória, é saber, né, criar algo tão precioso, saber o dia que criou, decorar, que não é para qualquer um, não, Zé. Realmente, Decorar não é para qualquer um. Eu admiro muito a questão dos poetas, escritores e músicos, cantores. Também. Porque você fazer um show de 1 hora, 2 horas, 3 horas, decorar todas aquelas músicas. E o músico, que ele não está cantando, mas ele sabe a letra de cor. Pois é, não é isso? O músico também tem uma memória fora de série. Exatamente, porque além de pensar na questão da letra, ele tem que pensar na questão melódica, né? Isso, no tocar do instrumento. A memória é impressionante. Muito bem. Muito bem. E você teve esse encontro aí com a Celina, com os demais escritores, né? Sim. Aí chegou, apresentou o seu trabalho lá. Sim. Inclusive, fizemos até amizade quando a gente se vê na rua, a gente se cumprimenta, né? Muito bem. Porque o leitor, ele lê o livro do outro, né? Que é a experiência que a gente vai pegando, né? Exatamente. Porque o leitor, às vezes, escreve de uma forma, de outra, um faz uma que a poesia tem a cestilha e tal. Marcelo, tu de música e poesia, tu entende bem. Muito que bem. eu sei. Eu acho que tem mais de 20 anos que você escuta música todo dia. Ah, tem. De profissão eu tenho 25 anos. Ah, pois é. Então você, 25 anos, você Antes entende mais de música do que eu. Eu minha juventude foi toda de escutar música, né? Pois é. De participar, por exemplo, aí de teatro. Fui regente de coral, substituto, fui coralista, cantei numa banda, né? Foi criada uma banda na época, isso em 97, tinha uma banda aqui que a gente tocava nos colégios, na cidade. Então a gente procurava fazer de tudo. Tinha uma escolinha tipo a professor Raimundo, escolinha do professor Raimundo, a gente viajava pelas cidades aqui da região. Então eu vivenciei a cultura bem de perto. Sim. É por isso que eu digo a você que eu sinto muita falta aí de muita coisa da cultura de hoje, né? Ela não é viva como a década de 80, década de 90, em que os jovens eles tinham prazer de participar dessas coisas. Exatamente. Hoje eu sinto falta desses jovens. Nós temos, né? Mas comparado antigamente, ainda deixa a desejar. É por isso que eu te pergunto que eu faço a pergunta para você com relação a quando você vai se apresentar para um grupo de jovens. Né, de hoje. Isso. A reciprocidade, né, desse jovem e receber o seu trabalho. É por isso que eu faço essa pergunta e tenho essa dúvida. Se eles dão atenção, se eles assistem de forma a se agradar. Porque tem um jovem que fica lá por ficar, que às vezes o professor oferece aí, olha, vai vir fulano e tal, isso aí vai valer, fiquem atentos que vai valer trabalho da escola, coisa... Né? O jovem fica, às vezes, devido ao trabalho, mas tem aquele que tem o interesse de assistir o seu trabalho, de ver o seu material, de lhe ouvir.
E isso é gratificante, né, Zé? É muito. É muito porque eu prestei atenção, a juventude pararam para me ouvir, né, Marcelo? Em frente eu percebi que o pessoal estava ligado, né? Exatamente. Por isso que eles bateram palma, né? Muito bem. Aí, um dia desse eu fui numa escolinha de música que tem aqui, que estão fazendo aqui, aí... Marcelo, eu sou um admirador da arte, sabe? Tudo que é da arte eu gosto de admirar, sabe? Aí, quando eu subi lá, eu fiquei em pé escutando os meninos tocar lá, que tem uma escolinha de música. É a maestro Pedro Rufino, né? Pronto. Aí a mulher disse, ei, você é o escritor que estava na Junei? Eu digo, sou eu mesmo. Certo? Já reconheceu, então, né? para mim ali já é um orgulho ter um reconhecimento na cidade, né? Eu até vejo essa questão sua aí comigo também. Às vezes chega num canto e o pessoal, ali é o doutor Marcelo. Matias. Então, oi, Marcelo, prazer, rapaz, eu lhe escuto. Isso é o gratificante da nossa profissão. Justamente. É você chegar a algum canto e ser reconhecido. É. Pelo seu trabalho. Isso. Pelas coisas boas que você faz. Isso. Que é, de certa forma, excitante, né? Chegar e alguém dizer, fulano de tal, olha, eu gosto muito do seu trabalho, admiro demais o que você faz. Né? É a mesma coisa, por exemplo, quando você chega no canto que você é apontado como alguém que fez alguma coisa errada. Só que aí não dá, né? o desprazer, né, é o contrário, o prazer é o contrário. Justamente. Né? Então, chegar em qualquer canto e ser reconhecido como o trabalho que você faz é o auge da nossa carreira. É gratificante. E, gente, estou conversando aqui com meu amigo José Martins, estava com um bom tempo que a gente não se via. E eu sempre que o via na rua, vi ele com aquela bicicletinha. Sim, dá nela até hoje, né? Tá ali na hoje. frente. Pois é, a sua bicicletinha. É típico daqueles filmes que a gente assiste aí, filmes nordestinos, baseado em alguma coisa nordestina, né? Simples. Acaba vindo a sua bicicletinha, sim. como quem não quer nada, Certo. cara simples, e de repente você descobre dentro desse cara um coração imenso, uma mente brilhante, de um trabalho magnífico como é o do José Martins, que São Miguel precisa conhecer mais, né, Zé? São Miguel precisa conhecer mais. É por isso que eu digo a você, deveríamos ter mais eventos culturais? Sim. Exatamente para dar oportunidades como a você, a músicos da nossa cidade, outros poetas, outros escritores. Nós temos uma gama muito grande aqui de grandes artistas. Temos mesmo, Marcelo. Porque São Miguel... É um celeiro, né? Sim, porque você vê o tanto de cantor que tem em São Miguel. Isso. Vira e mexe, você tem um menino novo cantando. Músico tem muitos. Isso. Então São Miguel ela é uma cidade que tem cultura. Exatamente. É. E o que falta é a oportunidade. É, né? a oportunidade. Eu acho que as escolas em si deveriam fazer mais eventos culturais. Porque Eventos de apresentações, por exemplo, né? Pegar aí um palco, montar, dar oportunidade para esses jovens se apresentarem. Qual o talento que você tem? Vamos descobrir o talento dos nossos jovens? Lembra quando antigamente aqui, não sei se você lembra, que tinha a SMIC? Não lembro não, Marcelo. Pronto, então acho que nessa época se devia estar em São Paulo. Eu acho São que Paulo, Brasília, no Rio. Era um magnífico, era Jeane Leite. Era, né? Que estava à frente. Jeane, naquele tempo da juventude, aquele tempo dos anos 80. E tem muitas apresentações aqui em São Miguel. Muitas, principalmente de bandas. Nós conhecemos muitos talentos através das SMICs, que eram apresentadas aqui na praça, no centro da cidade. Então tem um período que acontecia, os SMICs, onde todos tinham a oportunidade de apresentar aquilo que sabia. Né? Isso. Depois você faça uma busca e que você vai conhecer um pouco mais sobre a SMIC, né? Que era feita ali na praça. Descobrir pessoas talentosas como, por exemplo, Neném Professor, que cantava, tocava, Reginaldo, Lázaro Oliveira naquela época, né? E tantos outros talentos que a gente tinha, né? E que a gente tinha o prazer de ir para assistir a SMIC lá na Praça Central. Né? Então foi uma história muito boa, né? Foi um momento muito bom daquela época. E eu queria muito que isso se repetisse hoje, exatamente para dar oportunidade a poetas como você, que precisam apresentar seu trabalho. Porque a gente vive de elogios, né? De elogios também. Porque a cada livro que eu vendo, para mim é uma satisfação, né? Exatamente. Não é questão do dinheiro, é questão do prazer de saber que a pessoa está lá recebendo, né? Lendo o seu material. É gratificante. Justamente. Né? Então, porque quando eu comecei a escrever, eu não estava pensando em dinheiro. Inspiração chegava e eu escrevendo. Porque se fosse para ficar rico vendendo seu trabalho, você era milionário. Né? Pois é. Aí o que acontece? Aí vem a inspiração. Aí eu vou fazer o que com ela? Muito bem.
botar num papel. Exatamente. É. Hoje no seu livro você tem quantas poesias? São quantas? Marcelo, esse livro aqui, depois eu vou ler a sinopse, que é para os ouvintes ficarem mais por dentro. Sinopse. Sinopse é uma palavra difícil. O que quer dizer sinopse? Resumo do livro. Isso. Aí a pessoa bota sinopse, tem gente que não sabe o que é uma sinopse. Resumo do livro. É a mesma coisa do sumário? Não. Porque tem um sumário, né? Sim, praticamente. Praticamente. É, o resumo do livro. Quase um sumário, né? Aí bota a palavra sinopse. Palavra para começar é difícil de escrever. Exatamente. É, mas é para dar aquele impacto. Para deixar a coisa mais bonita, né? Sim, mais bonito, mas resumo. Sinopse, resumo do livro. Exato. É, que depois eu vou passar aqui, para os ouvintes ficar por dentro, né? Muito bem. Ah. E vamos lá, vamos falar do seu livro. Bora. Vamos falar do seu livro. Aí você, desde quando teve essa vontade de escrever seu livro? Porque tem nós sabemos que temos muitos poetas aí, parece que eles têm os trabalhos guardados Isso, tem nas muitos. suas gavetas, Muita gente, debaixo do poeta, colchão, né? outro tipo de escritor tem engavetado. E você teve a oportunidade de fazer esse livro. Graças a E Deus. com certeza não será o primeiro, não será o único, né? Não. É o primeiro de muitos, né, Zé? Então fala pra gente aí como foi que surgiu a oportunidade de você poder fazer esse livro, escrever esse livro. Marcelo, esse livro, você sabe, teve essa pandemia, 2 anos eu não escrevi uma palavra. Na pandemia você não fez nada? Não escrevi. Mas por quê? Porque eu tive medo de passar uma negatividade porque eu estava escrevendo. Então você vivia a pandemia e tinha medo de se inspirar naquilo que... E passar uma negatividade. Que eu quero é coisa positiva. Então você ficou de luto. Fiquei de luto, praticamente. Então, eu não queria passar nada de negatividade, que eu quero escrever para as pessoas, passando otimismo Isso. e coisa que as pessoas sintam prazer. Aí tudo naquele tempo era só a pandemia. Só. pandemia. Eu digo, nesse período, tem muito compositor que disse, eu fiz não sei quantas músicas, eu isolei. É. Pensar em coisa negativa assim. Não, né? o que podia passar, né, Marcelo? De repente, sua mente ali, de repente, passar alguma coisa que não era legal para a pessoa que vai ver o livro hoje. Exatamente. Sim, aí esse projeto, antes da pandemia, ele já estava lá, rascunho, direitinho, tudo, né? Aí, fazia tempo que eu procurava uma editora, né, Marcelo? Porque você vai achar uma editora. Hoje em dia está muito, eu vejo no Instagram todo mundo, vem publicar um livro, vem fazer um livro. Só que é o seguinte, é independente. Mas mesmo assim, independente, eu não estava conseguindo. Aí descobri essa em São Paulo, entrei em contato, mandei o original, eles aprovaram, disseram, nós vamos fazer o livro, né? Aí, graças a Deus, está aqui o sonho. Levou quanto tempo? Marcelo, esse livro, depois que eu deixei ele no PDF, ele demorou uns 3 meses eu trabalhando, porque ele ia e voltava, eu tinha que modificar alguma Questão coisa. dos ajustes. Sim, a questão dos ajustes, ele ia, voltava, muda aqui, muda ali, aí pede a sinopse, você fala uma sinopse pequena, eles pedem mais palavras. Aí pede essa biografia, que é aqui a biografia que você tem que fazer uma biografiazinha. Então é detalhe que você tem que ir trabalhando num período, né? Isso. Muito bem. Eu percebo aqui, eu vejo aqui que você escolheu um nome para o seu livro. O Primeiro Passo. Sim. Fala um pouquinho dessa capa. Porque o primeiro passo, Marcelo, para tudo que a gente vai fazer, você tem que dar o primeiro passo. Até para você sair de casa, você tem que dar o primeiro passo para sair, né? Isso. Aí eu imaginei, se é tudo o primeiro passo, a gente tem que, vamos dizer que é o meu primeiro. Primeiro passo de longa jornada. Sim, né? aí a editora disse, você escolha uma capa. Eu digo... E agora, hein? E agora? Eu sem experiência, né? E agora? Tava no sítio, né? Deitado lá numa cama, tranquilo. Seu José, escolha a capa. Nós vamos fazer 3 capas para você escolher uma. Mas nos inspire aí. O que você quer, né? Sim. Eu digo, eu quero uma montanha como se fosse uma estrada subindo, que é o meu primeiro passo para subir para o topo. Mandaram 3, eu digo, eu quero essa. Aí foi aprovada, né? Muito bom. E aí, eu até conversando com você anteriormente, eu dizia a você que eu achava que era a Serra de São José, né? Pois é, mas aí eu não tinha nem a mínima ideia, Marcelo. Mas pode ser inspirado na Serra de São De José. repente pode até parecer, né? Que é muito parecido, Mas né? aí Muito bem. foi um pensamento, né? E você faz aqui agradecimentos desse Sim, livro, agradecimento, né? porque família, no meu Instagram tem família acima de tudo, né? Aí, essa Joana Dark aí, a minha braço direito, eu considero a minha secretária, né? A sua querida esposa, Esse né? menino passou esse livro todo por PDF. No caso que é o seu filho, né? Sim, o Gutenberg. Gutenberg. Que hoje está em São Paulo, né? Muito bem. Essa entrevista eu vou até mandar para ele depois.
Muito bem. É. Você tem 3 filhos, Tem né? 3 filhos, o Gutenberg, o Eduardo e a Vanessa. Muito bem. Os filhos estão em São Paulo e a garota está aqui comigo. Já Né? tem neto? Também? Vai chegar agora em setembro o primeiro neto. Primeiro neto? Ah. Muito bem, muito bem. E no livro aqui diz, este livro tem mais de 100 páginas e é Isso. totalmente poético. Nele Isso. há uma miríade, né, de Isso, assuntos. isso. São as palavras difíceis, né? É a palavra difícil. Como romance cotidiano, Isso, decepção, saudade, natureza, solidão, presente, passado, desabafos e sentimentos. Isso. Onde é que tu arranja tanta coisa assim? Marcelo, Vivendo os momentos? Marcelo, porque é o seguinte, eu escrevo pensando nas pessoas. Ao ler esse livro, alguém vai se identificar com alguma dessas poesias como se fosse eu escrevendo para ela. Mas alguém já chegou para você e disse, faça uma poesia para mim? Não. Ou você geralmente, quando conhece Não, a pessoa, Marcelo, costuma fazer, não. né? Eu escrevo pensando nas pessoas. Talvez alguém se identifique. Será que esse cara escreveu para mim? Não. Porque É eu como não- uma música, né? Justamente. Você cria uma música e muita gente vai se identificar com aquela Justamente. música ali, né? Principalmente você vê um detalhe da separação e tudo. Exato, Por exemplo, quem é que vai me dizer que a saudade não dói? Quando se perde alguém. No fim de um relacionamento. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Você escolheu como primeira poesia para colocar nesse livro Qualquer Caminho. Fala pra gente um pouco. Qualquer caminho. Fala pra gente aí. Leia pra gente aí. né? Eu não sei nem que página é, Marcelo. É a primeira. É a primeira? É a primeira poesia. Pronto, eu vou É ler a só. 11. A 11, Marcelo? Página 11. Certo. É a primeira aí, né? Isso. Vou até colocar meu óculos aqui, porque essas letrinhas pequenininhas, se eu não tiver um óculos na minha frente, eu... Eu vou ler só a primeira estrofe, que é para o pessoal ficar com um gostinho, né? Isso. Vai ter que comprar o livro para ver o conteúdo dele, né? Exatamente. Outra palavra, a gente vai evoluindo e vai aprendendo. O livro se chama O Miolo do Livro. Miolo? O miolo do livro. Miolo para o nordestino é o centro, é Sim, aquela sim, coisa que sim, tá sim. centrada, né? Pois é. Porque isso tudo é detalhe que a editora passa pra gente. Qual o miolo do seu livro? Exatamente. Aí o que é o miolo? O miolo, no caso, é a sinopse do livro. A sinopse. Muito bem. Aqui nós estamos discutindo cultura, né, Marcelo? Isso. É. O pessoal vai ficar conhecendo o que é miolo. livro, né? Sinopse, Sinopse, a biografia. Muito bem. Sim, aí eu vou ler essa estrofe aqui. A gente, o primeiro passo. Sem medo do desafio, que podem existir pela estrada, barreiras, pedras e rios, que terá que ir atravessar se não houver algum desvio. Essa é a nossa vida, né, Marcelo? Exatamente. Geralmente, todo mundo acontece, geralmente, na vida de qualquer um. Exato. Né? Sempre vamos ver um obstáculozinho, uma pedra no caminho. Resumo, se tem uma pedra, dê a volta e vai embora. Exatamente. Se tiver um obstáculo, tente quebrar e seguir em frente. Exatamente. É. Puder quebrar, quebre. E... Isso. Então, Zé, nós falamos aqui da professora Celina, que Sim, você sim. teve o prazer de conhecê-la, inclusive tirou Comprou 2 livros meus logo de cara. Isso. Ah. E você me falou do Braulio, que hoje é o auge dos poetas. Sim. Inclusive eu acompanho ele, né? Muito bem. Porque o Braulio é o seguinte, é o representante do Nordeste. Ontem mesmo eu vi a criancinha dele com um chapéu de couro na cabeça. Isso. Eu li a história dele, deu vontade de rir, né? Ele dizendo que casou debaixo de um cajueiro. Deu vontade de rir. Inclusive, eu vou fazer uma poesia e mandar para o Braulio publicar, só quero o meu nome na poesia. Muito bem. Ah, Muito bem. Então, o Braulio hoje é inspiração para você. O Braulio hoje vive da poesia. exatamente. Ele é convidado, ele é contratado. Acho que não sei se é contratado da Rede Globo, alguma coisa assim. Porque não sei. esse movimento todo é contrato, né? Exatamente. E ele é da cidadezinha pertinho aqui da Sim, gente, né? Alto Santo. Alto Santos. Que Alto Santos tem se destacado como Sim. uma cidade, né, de grandes... Rita de Cássia. Rita de Cássia. Essa cantora aí, Mari Mari Fernando, Fernando, isso. agora o Braulio. Aí que coincidência. Você sabia que eu tenho origem em Alto Santo? E é... O meu avô era de Alto Santo. Pronto, então tá explicado. O seu lado poético, o seu lado de compositor. Pois Tem é. Braulio poeta, tem Rita de Cássia cantora. Sim. Então tá E agora a Mari Fernando. É E isso. eu, os meus avós, da parte do meu pai, era de Alto Santo. Olha aí, então tá explicado, é o sangue de Alto Santo aí, né? Correndo do Correndo nas Brasil veias, afora. correndo nas veias aí do José Martins. Ah, Zé, o que mais você espera? O que mais você espera? Eu sei que você já respondeu isso em algum momento, mas vamos relembrar. O que mais você espera quando você escreve um livro como esse?
das pessoas? O reconhecimento. Só o reconhecimento. Só o reconhecimento. Chegou aqui, Zé, comprei um livro seu. Sim, sim. Assina aqui, né? Dá um Beleza, autógrafo, beleza. tira uma foto comigo. É só isso. O reconhecimento, Marcelo. Muito bem. O reconhecimento, para mim, é o fundamental. Muito bom, muito bom. É. Quem quiser adquirir o seu livro? Rapaz, quem mora em São Miguel, faça o pedido do livro. Eu vou na casa entregar pessoalmente. Quer que eu passe o número aqui? Sim. Gente, é o WhatsApp, esse número? É. 84998964669. É só no meio aqui, viu? Isso. 84998964669. O Instagram é @jm9566604. E o Facebook é o José Martins. Isso. Quem quiser adquirir Pronto. seu livro, né? Só. E eu sei que você tem uma audiência muito boa, que eu vi naquele dia acompanhando as pessoas que estavam lhe seguindo na entrevista com o Alain. Isso. Quem estiver fora da cidade, entra em contato que a gente dá um jeito de mandar pelo correio. Muito bem, muito bem. Manda o endereço direitinho. Sim, né? o endereço, o nome, que a gente já manda autografado e tudo. Zé, e com relação a essa questão de direitos autorais? Direitos autorais, Miguel, Marcelo, esse livro já está registrado. Porque a editora, ela se encarrega de registrar esse livro. Muito bem. Todos os autorais aí já estão... Quem quiser, por exemplo, aqui, quem lê a sua poesia e tentar plagiar, e aí, como é que faz? Vai ter que Responder responder juridicamente. ou pedir a né? minha autorização. Seus trabalhos são todos registrados? Todas registradas. Muito bem. Essas 113 poesias, elas são todas registradas porque a editora não solta o livro sem registrar. Muito bem, muito bem. E suas músicas? Cadê suas A músicas? música está em casa, guardada. O que você vai fazer com suas músicas, Zé? Rapaz, é só achar os caras que queiram cantar, né, Marcelo? Você já, Sim, por você exemplo, já vou dar apresentou até para alguém? Rapaz, é o seguinte, vamos dar logo um alô aí. Eu tenho estilo de forró que dá pra Mano Walter, Zé Vaqueiro, Muito bem. o El Safadão, Raíssa Rodada. Eu tenho música de forró que dá pra esse tipo de estilo. Ou seja, tá faltando chegar alguém ou Chega você alguém, apresentar, né? Sim, dizer eu quero uma música sua pra forró. Você nunca mandou assim, por exemplo, a um cantor famoso? Não. Você tem receio de alguma coisa? Por exemplo, o cara pegar a música e... Você já é registrado, as suas músicas são registradas também? Não, Miguel, Marcelo, sobre música registrada, eu agora estou acompanhando muita coisa, eu estou ficando um cara ativo, né? Atualizado. Sim. Se o cara pegar uma música minha dessa aí, ele tem que provar que realmente é dele, né? Aí para provar, se eu chegar com a original, é difícil, né? Mesmo que ele mude algumas palavrinhas, mas... Muito bem. É verdade. E achei interessante aqui meu ouvinte Antônio, meu ouvinte Mazé, mandaram até aqui estão assistindo a gente lá, ouvindo, né? Oh, muito obrigado. Mandaram uma poesia, Conversa. descobrindo mais um poeta aqui na Olha cidade. que beleza. Eu vou dizer a você que quer uma boa companhia. Se quiser estar sempre alegre na luta do dia a dia, acesse a Ação Web Rádio e ouça Marcelo Matias. Mas, rapaz, esse Tá cara... parecendo Zé Martins, né? Não, parece que é um artista. Aqui eu tenho uma cartinha na manga para você. Ó, Muito bem. tem uma cartinha aqui na manga. Muito Vamos bom. divulgar só daqui a pouco. Isso. Para ver como os poetas, os pensamentos se cruzam. É que se cruza. Você vai ver o que eu escrevi aqui, o que tem a ver O com que isso. tem a aí. ver com isso aqui? Como é que Então pode, manda um cara? abraço aí pro Antônio e pra Mazé. Muito obrigado. São os vizinhos do meu pai lá. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Gente boa. Gente, eu conversando aqui com o José Martins, né? E falando sobre o seu trabalho, sobre o seu livro. Quem quiser adquirir, entra em contato com o mesmo. Sim, lá em Evandro também tem uns lá, né? Ah, tá vendendo É, também? Evandro Qual tem. Evandro? Evandro que vende presente em Ah, Santa de Rosa e Madeleine, Madeleine. Sim. Então, se você quer comprar o livro do nosso amigo Zé Martins, lá no comércio do Evandro, né? Na EM Presentes. Isso, Marcelo. Madeleine Presentes agora, né? Isso. Fica de frente à farmácia de Josineide. Lá você encontra o livro do José Martins também, viu? O primeiro passo é o nome do livro. Primeiro passo. Capinha azul, com uma montanha maravilhosa para essa Serra de São José. Então você vai lá e adquire. Quanto é que está o seu livro hoje? Marcelo, esse livro, Esse como eu exemplar. fiz ele independente, eu estou praticamente vendendo esse livro a preço de custo. Né? É, Para mostrar o seu trabalho. sim, porque eu quero reconhecimento. E o que é o preço de custo? O preço de custo é... Para o leitor, eu paguei R$ 31,50. Certo. Estou vendendo para o eleitor a R$ 32,00. Nossa. Esse livro, se fosse numa livraria, ele podia custar R$ 50 a R$ 60. Isso, exatamente. Mas como eu estou querendo reconhecimento
do meu livro, eu estou vendendo praticamente pelo preço. Pelo preço que custou, né? Isso, Marcelo. Então tá aí. Se você for comprar e quiser dar os 35, os 40 reais, Pronto. os 100 reais, tá? Não, nós não vamos brigar por causa disso. Zé, quero te agradecer, que nosso tempo já está aqui se esgotando. Beleza, nós já estamos a tempo bastante, que eu pensei que não ia render tanto. Rende, o papo bom rende Porque eu, o dia todo. Marcelo, né? nós dois não é nem praticamente uma entrevista, é praticamente um bate-papo. Um bate-papo. É isso que eu digo a quem vem aqui. Às vezes eu faço um convite para uma pessoa vir bater um papo comigo aqui, aí ele acha que é uma coisa de outro mundo. É um bate-papo. A gente vai. As ideias vão surgindo, a gente vai perguntando. É a mesma coisa, um bate-papo fora do ar. Vai fluindo, né, Marcelo? Vai fluindo. Você vê que nós não preparamos nada, né? Exatamente. Estamos Então, aqui assim, mano a mano. Isso. E se descobrindo um ao outro, né? Justamente. Quero te agradecer. Torço muito por você sabe disso, como sempre, né? E teremos outras oportunidades de conversarmos aqui novamente. Beleza. Vai que vem aí breve um segundo volume, né? Sim, de repente alguma apresentação por aí. Isso. A gente pode vir aqui divulgar também, né, Marcelo? Muito bem. Fique à vontade, estou à disposição. Que meu maior prazer é ajudar a pessoas simples como você, né? E mostrar o trabalho. E saber que esse trabalho está dando certo. E que contribuir em alguma coisa para que o seu sucesso chegue e seu reconhecimento, né, seja pleno. É o que eu mais desejo quando trago pessoas simples e inteligentes como você aqui no programa. Certo, Marcelo. Marcelo, quem quer agradecer sou eu pelo espaço que você me concedeu aí, que para mim, eu digo encarar Marcelo numa entrevista, Nossa. mas aí Foi mais simples. fluiu tudo naturalmente. Não é? A gente bateu esse papo sadio. Ele não é aquele bicho papão, né? Não. É aquele negócio, a timidez a gente vai quebrando, né, Marcelo? Verdade, Você é um cara veterano. Você já apresentou cantor, já é locutor há muito tempo. Mas é aquilo que eu disse a você, que nós dissemos no início do programa. Sempre bate aquele coraçãozinho, né? Batendo mais forte, acelerado, né? É verdade. Então, a gente agradece, de coração, Zé. Marcelo, eu sei que a nossa entrevista já rendeu bastante, fiquei muito satisfeito. Muito bem. Mas eu digo que tem uma surpresinha para você, por Manda isso que eu ver. digo que o cara escreveu ali. Eu acho que o nosso pensamento se cruzou, hein? Olha aí. É. A poesia do Antônio Damasé, Pronto. ali na 13 de maio. O Antístenes Diógenes. Vai Mas lá. você vê como Como bateu. Diz que Pensamento e poeta bate, né? Eu acho que sim. Porque aqui, ó. Todo dia acordo cedo todo dia. Para ouvir a Rádio Web com o Marcelo Matias. Grande comunicador e uma boa companhia. Para quem estiver sozinho e faltando alegria. Ouça a ação Web Rádio com o Marcelo Matias. Olha aí. É idêntico. Parece que o Antônio Famazé, até se encontrou com eles, Não. Porque diz que as pessoas, os pensamentos, às vezes diz que os pensamentos de uma pessoa podem bater... Se cruzam. Sim, ao mesmo tempo. Isso é interessante. Porque eu não sei quando o menino escreveu aí. Isso aqui eu escrevi no dia 21/7/23. Hoje são 27, né? Isso. Muito Por isso que eu digo para você que se você... Aqui eu não sei de cor. Mas se alguém disser, Zé Martins, que dia você... Sim, a professorinha, dá tempo, não dá? Ah, manda ver. Sim. Se alguém vai... Que dia você escreveu essa poesia? No meu rascunho eu tenho. Uma data. Porque eu faço, como eu falei, faço rascunhos, depois é que eu boto o nome da poesia ou da música, Isso. muda alguma coisa. Porque para mim mudar é fácil, né? Exatamente. Porque se quiser mudar uma palavra é fácil. Por isso que as editoras dizem, ninguém pode mudar uma palavra, só você mesmo. Isso. É. É o dono, né? Sim, ainda tem o nosso autógrafo aí e nós vamos tirar uma foto para registrar também. Com Que para mim é certeza. uma honra. Marcelo Matias lendo um livro meu. Muito Já bem. pensou? Que bom. Um homem que entende de poesia e música mais do que eu. Agradeço de Sim. coração. Aí vamos mandar a professorinha fazer uma homenagem Vai lá, ao vai lá. professor. Vai lá. Essa eu acho que eu sei de colo, você manda bem, hein? É a página 66. 66. Vou passar aqui porque é o seguinte, pode dar algum branco aqui, aí a gente complementa. Mas eu acho que eu... Bota o marcador aí, né? Sim. Página 66. Vamos nessa, Nação? Saudades da professorinha. Você recitou ela no rádio, mas hoje eu vou mandar. Manda ver. Quebrei a timidez um pouco, vamos nessa, né? Ah, mete bronca aí. Bora nessa. Que saudade que eu sinto da minha professorinha quando eu tinha meus 10 anos. Quando meus 10 anos eu tinha, ela era tão querida, mas hoje vivo sozinha. Talvez ainda lembrando daquele tempo passado, cercada por tantas crianças e algum menino levado, que hoje, depois de adulto, reconhece ter errado. Quem sabe onde é advogado, engenheiro ou professor, analista ou dentista, de qualquer forma doutor, mas que na base a lembrança de tudo que começou.
que saudade que eu sinto da minha professorinha, a qual me ensinou a ler e dominar as letrinhas, que hoje eu conheço bem e traço elas por linha. Isso veio da professora, né, Marcelo? Quem foi sua professorinha? Rapaz, quem é essa inspiração? A minha última professora foi Francisquinha de Penanão, no sítio Boa Esperança. Então você se inspirou nela? Sim, que hoje talvez está aposentada, né? Né? Porque eu estudei com ela há 40 anos, Marcelo. Certeza. Está aposentada. Com certeza. Então, você nunca a viu mais depois? Não. Porque inclusive eu acho que ela mora em Natal agora, né? Tá certo. Aí eu pensei, o professor aposentado e tal, em casa pensando, né? Exatamente. E deve ter muitos aposentados pensando no tempo da professorinha, aquelas crianças levadas. Aí o que acontece? Um advogado, um professor, qualquer um formado, lembre-se do professor. Exatamente. Porque conheço as letras que traçam essa por linha. Quem me ensinou? Exatamente. Minha primeira professora foi numa creche. Minha creche, na época, eu não me lembro aqui o nome dela, mas hoje é casada com o filho de Jaime de Adília, aquele que conserta relógio. Sei. Não lembro o nome dela aqui, que o nome dela é um pouco complicado. Mas na escola mesmo, foi Liduína de Zé do Preá, a saudosa Liduína de Zé do Preá. Eu não conheço não, era só a minha madrinha. Pois é. É mesmo. Minha madrinha, Liduína. Pois é. Foi a minha Não é que as coisas se batem, né, rapaz? Minha inspiração, uma professora da primeira série. Mas ela era minha madrinha. Muito bem. Olha aí como as coisas se encontram, É né? mesmo, né, Marcelo? Zé, brigadão, meu irmão. Não, obrigado, digo eu, por esse espaço que você me concedeu aí. Pra mim já foi uma maravilha. Que bom. E eu pensei até que a entrevista ia render pouco, Marcelo. Sim, o autógrafo do livro, não esqueça. A gente já. Deixa eu só passar mais uma vez o contato seu aqui. Sim. No Instagram é @jm95666604. É só seguir lá o nosso amigo Zé Martins. O WhatsApp é 84998964669 para você comprar o livro. O Facebook é José Martins. Me deu o seu que eu vou autografar, Marcelo. Pronto, pega aqui. Tem caneta aí? Se não tiver, eu tenho ali. Tem aqui, cadê? Caneta preta. Olha o marcador de texto aqui, um jeito. Tá aí, agradecendo aqui de coração ao José Martins. Autografando ao vivo. Isso, muito bem. Deixa eu botar a câmera aqui para vocês verem. Autografando o livro aqui para mim, né? E daqui a pouco vamos tirar uma foto, né? Bem legal. Falando desse bate-papo aqui. Eu vou postar nas redes sociais. E com certeza, se Deus quiser, você vai vender muitos livros e ter o seu trabalho reconhecidíssimo. Tá bom? 11h11 para você que está na sintonia aqui da Ação Web Rádio. Daqui a pouquinho tem Placar Esportivo, nosso programa de esporte às 11h30. Meio-dia tem Jornal É Notícia com o Léo Nunes. É o nosso momento aqui da Ação Web Rádio. É um bate-papo com o grande poeta, escritor e compositor José Martins. Grande José Martins. Aí, Marcelo. Valeu, meu irmão. É uma honra pra mim, hein, rapaz? Olha aí, ó. Autografadinho aí no jeito. Aí. Vou até ler aqui, hein? Manda ver, manda ver. Para o meu amigo Marcelo Matias. Com muito carinho, José Martins. Valeu, José. Valeu, garoto. Muito bom. Cadê os aplausos aí para o José, rapaz? Manda os aplausos aí para esse grande cidadão micaelense, grande poeta, que bateu um papo legal hoje aqui conosco no Show da Manhã. Começou a garotinha para tirar uma foto aqui no filme. Bota uma musiquinha aí. Valeu, poeta, valeu. Gente, a gente prossegue aqui no nosso programa de hoje, agradecendo a você pelo carinho, pela companhia. Eu volto já já. Vamos ter aí os aniversariantes do dia. Fiquem ligados na estação Number One, 11h12. Valeu, Zé. Um abraço pra você. Dá o tchau pra turma aí, Zé. Ah, muito obrigado, pessoal. Valeu. Você ligado com a gente. Bom dia.